Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Pastor Ricardo de Oliveira. Queridos, convido-vos a inscrever-se no canal, não deixe de se inscrever, faça isso. Deus vai abençoar muito a tua vida, porque você estará abençoando o canal, ok? E estará abençoando consequentemente a minha vida e a sua. Porque quem abençoa é abençoado, lembre-se disso. E não deixe de fazer os 3 Cs, que é curtir, comentar, né, e compartilhar, ok? Não deixe de fazer isso. Faça isso, sempre dê o like, nunca deixe de dar o like, nunca deixe de fazer um comentáriozinho, mesmo pequeno. Não precisa escrever um livro teológico no que você está ouvindo aqui da parte deste que vos fala, tá bom? Até porque nós aqui não somos somos aprendizes, né, de Jesus. Eu costumo dizer que eu sou convertido desde 1980 e eu sempre já estou convertido aí há um bocado de anos, né? De 1980 para cá são muitos anos, né? Estamos em 2025. Então sempre estarei aprendendo e todos nós devemos ter esse sentimento de que sempre vamos estar aprendendo alguma coisa com Deus, com a palavra de Deus. Leia a Bíblia regularmente. Isso vai te fazer renovar-se cada dia na presença de Deus. E Deus vai fazer com que você seja cada dia vivificado, né? Porque a palavra de Deus ela tem esse poder de vivificar a vida das pessoas, a alma, a mente, iluminar o nosso entendimento acerca de Deus, de Jesus Cristo e das coisas atinentes ao que está escrito na Bíblia Sagrada, que tem coisas muito difíceis, dentre as quais essa reflexão que eu vou fazer com você agora, ela é uma reflexão bastante complicada, porque muitos até inclusive correm desta questão, né? Eu já estou na igreja há muito tempo, como eu falei, desde 1980, e já vi alguns pastores e professores de escola bíblica dominical fugirem desta questão ou darem uma resposta assim bem aleatória, né, acerca deste tema, né? Que tema é esse tão difícil ao qual venho me referir aqui? Bom, é o tema de que Deus manda matar, ou de que o Deus do Antigo Testamento é mau, é mau. Aí alguns dizem, né, e o Deus do Antigo Testamento também não tem os mesmos padrões éticos que tem o Deus do Novo Testamento. Então isso é uma pergunta que fica aí mediante ao quê? O que gera isso nas pessoas, principalmente nos ateus? Porque nós que somos cristãos e judeus, nós lemos estes textos lá do Antigo Testamento, do livro de Josué, não é? Quando tem aquelas incursões militares lá de Josué para adentrar a terra de Canaã, e o livro de Juízes também, e o livro de Samuel também, no qual inclusive Deus repreende Samuel duramente, porque contra os amalequitas, Deus manda lá que Samuel, no livro de Samuel está registrado, Deus manda que Saul ele matasse todos ali, inclusive Agag, que era o rei dos amalequitas, e Deus ali repreende Saul severamente, dizendo para ele: por que tu poupaste Agag e por que tu poupastes o melhor das ovelhas? Ele ainda diz: não, eu poupei o melhor das ovelhas para poder oferecer a ti, Senhor. E Deus queria que aquilo fosse herém, ou seja, aquilo estava amaldiçoado, né? Vocês sabiam disso? Que existiam coisas no Antigo Testamento, até animais que eram oferecidos aos deuses pagãos, deuses cruéis, por sinal, aqueles eram os verdadeiros deuses maus, e eram oferecidos, e Deus não queria nada disso. Deus queria, tinha um outro projeto. Deus é santo, santo e santo, conforme está em Isaías capítulo 6. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melo Kol Haaret Kevodó. Ou seja, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, né? Então Deus, ele é santo, ele não quer nada impuro para o adorar. Inclusive é uma lição moral para mim e para nós, né? Deus, ele quer que nós nos santifiquemos. Eu sei que é difícil mediante as paixões carnais que todos temos. Mesmo tendo Jesus na nossa vida, nós somos tentados diariamente, momentaneamente,
ou continuamente, há sempre a tentação em nossa vida. Até pessoas que atingem uma idade já bem avançada são tentadas de alguma maneira ou por alguma coisa. Até, inclusive, até a partida do homem, o homem será tentado. Então, temos que pedir a Deus que santifique nossas vidas, nossos corações. Mas vamos lá, eu disse que um cristão, um judeu, quando lê passagens de Josué, de Juízes e essa passagem de Samuel, de 1 Samuel, eles não têm nenhuma dificuldade em entender, nenhuma dificuldade, aceitam na boa, porque conhecem que Deus é Senhor da história, é Senhor da vida, é Senhor de todas as coisas. Ele faz o que bem entende, porque nós somos objetos, somos criaturas, as pessoas e tudo que elas têm são objetos e são pertences, e Deus, ele tem domínio sobre tudo, sobre todos. Muita gente diz que é dono disso, dono daquilo, não é dono de coisa alguma, porque na verdade toda a terra e toda a sua plenitude pertencem a Deus. Diz a Bíblia isso lá nos Salmos, né? No livro de Terrilim, dos Salmos: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. Em outras palavras, tudo que está aqui, tudo que está aqui, que você vê atrás de mim, ou que está para lá, nos outros cômodos daqui do meu apartamento, é de Deus. Nada que é meu, sou mordomo, temporário. Depois virá outras pessoas e farão alguma coisa com tudo que está aqui que eu não sei, porque eu não estarei mais aqui para ver. Então, mediante a isso, algumas pessoas que não são judeus nem cristãos, principalmente as pessoas que são de ateísmo, né? Pessoas que não acreditam em Deus, que negam a existência de Deus, eles costumam perguntar para nós: o Deus de vocês, do Antigo Testamento, ele era um Deus eticamente que não tinha, assim, bondade, era um Deus mau. Onde está a ética desse Deus? Ora, é uma pergunta estranha partindo de uma pessoa que tem princípios de não acreditar em Deus. Porque uma pessoa que não acredita em Deus, normalmente, ela tem tendência a não ser, não digo ética no sentido de educação, tá bom? Não digo ética no sentido da pessoa ser respeitosa, porque tem muitos ateus que eu conheço que são muito respeitosos, até mais do que cristãos. Mas eu digo que é ética no sentido de um todo, num sentido ontológico, tá bom? Ou seja, relativo ao ser. Um ateu, ele não tem esse princípio ético de, por exemplo, eu vou exemplificar: eu não devo fazer isso porque isso daí é reprovável diante de Deus. Ele não tem esse senso ético, ok? Esse senso de moralidade, de que o certo é agradável a Deus e o errado é desagradável a Deus. O ateu não tem esse problema. Então já é uma pergunta estranha quando um ateu faz esse tipo de pergunta, dizendo que o nosso Deus, o Deus lá do Tanar, do Antigo Testamento, era um Deus mau e um Deus antiético. Por quê? Porque mandava matar mulheres, homens, crianças e até animais. Então isso daí é a questão do genocídio, né, no Antigo Testamento. Quero dizer para você, em primeiro lugar, que Deus, ele teve muita paciência. A Bíblia diz que, há um texto na Bíblia que diz que a maldade dos cananeus subiu até as narinas de Deus, ou seja, o pecado. Isso é uma forma, né, hiperbólica, é uma forma assim alegórica de Deus falar que a maldade daquele povo que morava na Cananéia, na Canaã, estava subindo até ele. Ou seja, atrocidades terríveis, principalmente uma que inclusive um historiador chamado Plutarco, ele é um grego, ele escreve nos seus livros, nas suas crônicas, que os cananeus, eles matavam seus próprios filhos, lançando-os em um ídolo chamado Moloque, e eles ali jogavam. O Moloque, ele tinha uma aparência de um touro, né? E ele era oco, havia um buraco no meio dele, e ali eles acendiam uma fogueira dentro dele, e ele era de metal, e aquele metal chegava a ficar rubro de tão quente que era, e eles jogavam as crianças, próprios filhos, porque o Moloque exigia isso dos cananeus. Era comum a prática do culto a Moloque entre aqueles povos que Deus manda entrar lá, tomar a terra deles, porque Deus queria implantar um novo tipo
de ideologia, um novo tipo de vida para todos aqueles que iriam morar ali, que seriam as tribos de Israel, que seriam dadas ali como herança. Infelizmente, Josué ele fez uma campanha militar, muitas campanhas, melhor dizendo, e ele não conseguiu êxito em conquistar toda a terra de Canaã. Mas ele conquistou bastante terras, derrotou grandes reis, conglomerados assim, de exércitos reunidos, coligações de reis, ele derrotou para poder implantar a justiça de Deus naquele lugar. Alguém acha isso injusto, mas a verdadeira justiça é de Deus. E se Deus manda tirar a vida de alguém, vamos para uma forma literal de pensar, Deus ele tem esse poder, Deus ele tem essa autoridade, porque ele dá a vida e ele tira, conforme está lá na oração de Ana, quando Deus a agracia com um filho que foi chamado de Samuel, o profeta Samuel. Ana era estéril e ela faz uma oração e ela reconhece que Deus ele dá a vida e ele pode também tirar a vida. Então comece-se por aí, né? Então eu questiono, né? Por que uma pessoa que é ateu questiona Deus, já que ele não crê que Deus não existe, né? Então é uma coisa que não tem muito senso, não é verdade? Então, queridos, aqueles chamados, entre aspas, genocídios registrados em Josué, em Juízes e em 1 Samuel, não era um padrão que Deus estabeleceu. Aquilo ali não está estabelecido num padrão de divino, num padrão assim de, Deus ele é um Deus que ele manda matar, é um Deus que ele manda assassinar. É como se fosse um chefe de uma gangue, de uma máfia, que acorda com sede de sangue e fala, não, hoje eu quero que matem, eu quero que façam extermínios, genocídios de várias pessoas. Deus não é assim. Tudo em Deus faz sentido. Tudo registrado na palavra de Deus faz sentido. Tudo que Deus deixou é para nosso ensino. Deus, ele manda que se tire essas nações, e há uma coisa muito interessante, né, nessa questão. Quando você começa a ler a sintaxe, né, dos textos do Antigo Testamento, do Taná, você vai entender que, por exemplo, vamos botar assim uma coisa para você poder entender o que eu quero te dizer. Por exemplo, houve uma guerra, né, a Guerra do Golfo, por exemplo, que juntou-se várias nações da Europa com os Estados Unidos para poder lutar contra o Iraque. E na época dizia-se lá, os Estados Unidos e os seus aliados do Ocidente, da Europa, exterminaram, acabaram com o Iraque. Foi uma vitória que acabou para o Iraque. Aí quem ouve assim, a grosso modo, digamos que isso aqui há 200 anos, alguém, 300 anos lê alguém dizendo assim, os Estados Unidos e os seus aliados acabaram com o Iraque. Eles vão deduzir o quê? Que a nação do Iraque, o país chamado Iraque, acabou, deixou de existir. E não, o Iraque está lá, continua existindo. O Iraque ainda continua existindo. E o Iraque, não é? Então, naquela época, havia essa linguagem também hiperbólica, não é? Quando os escritores retratavam algum ato como esse, que as pessoas chamam de genocídio de Deus nas nações cananeias, então havia essa linguagem hiperbólica, quando Deus dizia extermina tudo, né? Na verdade, havia essa linguagem. Agora é claro que Deus teve um motivo, Deus deu muito tempo para aquelas nações se arrependerem, Deus deu muito tempo para aquelas nações, cerca de 400 anos, desde a época de Abraão, da saída de Abraão até os dias de Josué, Deus deu esta oportunidade para aquelas nações ali, elas se arrependerem. Então, Deus não faz nada aleatoriamente. Existem males que eles só são curados se extirparmos esse mal. Você vê que muitas vezes existem, por exemplo, o meu pai, eu estava até conversando com a minha esposa agora há pouco, né? O meu pai ele perdeu uma das pernas. Por quê? Ele era diabético, uma das pernas dele gangrenou, deu gangrena, e essa gangrena ela estava subindo e ia tomar o corpo dele todo. Necrosou a perna e foi necessário cortar, amputar a perna do meu pai para ele poder viver. Viveu mais algum tempo depois disso. Veio a morrer depois de infarto, mas viveu mais algum tempo. Por quê? Foi extirpada a perna dele que estava ali, aquele mal. Então, há coisas na vida que elas precisam ser extirpadas.
ser cortadas, ser tiradas, literalmente. Deus viu isso quando ele manda Josué e depois as outras campanhas ali de juízes ali, e manda matar, manda tirar mesmo, remover, extirpar algumas nações cananeias e que estavam ali trazendo grandes males para a terra, contaminando a terra literalmente falando. É como hoje, por exemplo, estamos aí vivenciando um período de guerras no mundo. Estamos vendo aí coisas terríveis acontecerem nessas guerras. Vocês sabem, né, que está acontecendo aí no mundo. E a gente pergunta, né, por que não acontece isso ou aquilo com fulano de tal que está empreendendo essa guerra insana na qual está morrendo crianças, famílias. Hoje, esses dias mesmo estava vendo, houve um bombardeio no domingo de Ramos, em que várias pessoas morreram que estavam em cultos, fazendo meditações ali e celebrando o domingo de Ramos, né? E pessoas morreram. Então se pergunta, né? Por que isso não acaba? Por que essas pessoas que fazem isso não são extirpadas? Chegará um momento em que Deus julgará todas as nações. Todas as nações, elas passarão pelo julgamento de Deus. E Deus extirpará todo o mal desta terra. Não tenha nenhum receio em afirmar isso. Você que é cristão, você que é judeu, você que crê na Bíblia de alguma forma, se você leu a Bíblia, você já encontrou que Deus há de trazer um juízo. Então, queridos, a questão de Deus ali não é que Deus era mau. Pelo contrário, Deus estava sendo bondoso ao fazer o que ele fez. Porque se Deus não tivesse agido pela instrumentalidade do povo de Israel para poder fazer o que se é registrado lá em Josué e em Juízes e em 1 Samuel, coisas piores teriam acontecido, a terra teria tomado uma proporção de maldade alastradora, devastadora, e iria se espalhar isso de uma tal forma que eu creio que seria necessário até um outro dilúvio. Porque nos dias do dilúvio, a Bíblia diz que o único que achou graça diante de Deus, no meio de toda aquela gente antediluviana, foi Noé. Por isso que Deus se dirige a ele, e Deus ali salva ele, a esposa dele, os 3 filhos dele, Sem, Cã e Jafé, e as esposas dos filhos dele, dos filhos de Noé, que não são citados os nomes das mesmas, e Deus os salva do dilúvio, porque o mal estava tão grande que Deus resolveu extirpar todos de uma vez. No caso de Josué e de Juízes, né, e de Samuel, Deus manda extirpar alguns povos, não manda extirpar a terra toda, nem manda um dilúvio de novo, ou fogo do céu, ou uma destruição. Então, vejam que a maldade humana, a maldade do ser humano, é que faz com que Deus tenha que agir. Faz com que Deus, que é santo e que não pode tolerar o mal, né, ele tem que agir. E essa ação de Deus muitas vezes não é da forma como nós seres humanos imaginamos, é da forma dele. Então é isso, ok? Espero que você tenha aí ouvido o que eu falei com muita atenção, tá bom? Não tem essa ideia de Marcião, né? Que Marcião é que dizia, né, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus cruel, um Deus mau, um Deus que deve ser esquecido e reputado como um Deus lá do panteão dos deuses dos povos da Antiguidade. E o Deus do Novo Testamento, esse sim. Mas Marcião foi tido como um heresiarca e ele foi excomungado na época da igreja. A igreja o excomungou por heresia, por falar isso do Deus que se manifesta e de muitas maneiras gloriosas, mostrando a sua misericórdia. Há um salmo que diz que a sua misericórdia dura para sempre. Inclusive, todos os textos no final desse salmo, são um salmo até grande, que diz lá no final sempre: a sua misericórdia dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. E é verdade, Deus é muito misericordioso, porque se não fosse, nem você e nem eu estaríamos aqui, já teria nos fulminado pelas coisas de errado que nós já fizemos. Então pare e pense um pouco sobre isso, antes de acusar que Deus é mau, que Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Muito pelo contrário, leia a Bíblia com mais atenção
que o Senhor encontrar muitas manifestações, não só do juízo de Deus, não só dos supostos genocídios que estão registrados nesses livros que eu falei agora, Josué, Juízes e 1 Samuel, só encontrar muitas atitudes da bondade e misericórdia de Deus e do amor de Deus, inclusive, ok? Que Deus abençoe tua vida, até o próximo vídeo, querendo Deus, Shalom.